tarde. Boa tarde, gente. Estamos aqui animados, felizes. E você também está sobrecarregado? Já manda aqui pra gente, já se adianta, mulher de Deus, homem de Deus. Conta pra gente se você tá cansado, como é que é a sua rotina, se você tá bem, não tá bem, ou não tinha parado pra pensar nisso até agora, de repente tá pensando agora. E as redes sociais? Como é que você interage nas redes sociais? Será que seu patrão, ou você que está procurando um emprego, se o pessoal que procura ali, de repente, para preencher a vaga, entrar na sua rede social, a pessoa vai te contratar ou não? E também tem essa coisa do, né, por exemplo, os médicos e dentistas, que agora não bastam ser médicos e dentistas, tem que fazer conteúdo, tem que criar coisa, tem que estar na rede social, tem que ter um perfil profissional. É puxado também, né? Mas é importante, a gente vai entender essa importância também. Então já participa com a gente já deu vários spoilers aqui do programa. Vamos então trazer mais notícia e informação para você. Falando nisso, começou. As transformações nos relacionamentos. Mas parece que ficou mais difícil viver esse sentimento, né? O jogo agora é outro. Estamos nos relacionando de uma forma diferente. No estúdio vamos entender por que estamos tão sobrecarregados e também como usar as redes sociais de forma adequada no mercado de trabalho. Tem fofoca e notícia direto da Band Vale FM. Quarta-feira, dia 17 de junho. O Falando Nisso tá no ar. Mais um programa começando com uma mensagem para o seu coração. E a de hoje é que a dor não é agradável, a gente sabe, né? Mas muitas vezes é através dela que a gente cresce. Pô, coisa chata, né, gente? Por que a gente não aprende com as coisas boas, né? Porque tem lições que a gente realmente só vai aprender quando a gente é desafiado. É verdade. E o desafio tira a gente da zona de conforto, não é agradável, mas estamos aqui para isso, no fim das contas. Infelizmente, deveríamos crescer no amor, né? Mas a gente cresce mais na dor que no amor, né? O ser humano é um bicho teimoso, né? Ai, por quê? Só aprende sofrendo, né? Quando tá tudo bem, a gente não aprende. Eu sou bem isso, eu sofro todos os dias, porque eu quero aprender. Porque nenhum dia você tá bem, né, meu amigo? Entendeu? É por isso que eu sofro todos os dias. Entendi. Ela fala assim, por que você tanto sofre? Ele é muito sofredor, gente. Eu quero ser um gigante nesse mundo. Você é, meu amigo, de coração. Quero ser mais. Olha só, tem sorteio para vocês no nosso Instagram. Uma escova elétrica presente da Ortovip, uma escova Oraljet para você cuidar da sua saúde bucal. Muito legal essa escova, custa caro, hein, minha gente? Participa do sorteio para vocês ganharem. Caríssimo. E um kit da Polipet para você e para o seu bichinho de estimação. O cachorrinho e o gatinho não vão junto, tá, gente? E esse aqui tá tão bonitinho, né, gente? Lindo demais. Então, olha, tudo para vocês aqui no @Falando Nisso Band. Em cada post tem aqui no texto data do sorteio, que é dia 3 de julho, onde você vai retirar também, caso você ganhe, e passo a passo para você participar. Lembrando que no Instagram tem o Spoiler da Fofoca, que a gente vai comentar com vocês. Também você pode achar os nossos convidados por lá, até procurar a rede social para conversar depois. E a mensagem do dia que a gente compartilhou para você mandar para alguém, @Falando Nisso Band. Para dar o shade, né, nas pessoas. O shade, no caso de hoje, vai ser para você ajudar uma pessoa a superar a dor. Nem sempre o shade é uma coisa ruim, é só uma cutucada boa, positiva. Geralmente o shade é sempre ruim. Ah, tá. Deu um shade é uma coisa... Eu vivendo e aprendendo com a nova geração de hoje em dia. Sim, aprenda muito comigo. E a gente quer, claro, muito a sua companhia todos os dias por aqui. E uma das formas que você participa com a gente é respondendo a enquete de hoje, que eu acho que vai ser muito positiva alta, viu, gente? Você se sente sobrecarregado? Responda #sim ou #não pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. Lembrando que tem álbum de figurinha para você que participar com a gente, mandando o #Falando Nisso, tá bom? Além de responder a enquete, mande um comentário, tá aqui o número para vocês, 12997167989, fica o tempo todo aqui, tá bom? Aí você pode concorrer, vamos ver se você sabe de onde que é. Você em Angola. Senegal e Qatar. Você tinha visto antes? Não. Nossa. Eu tenho o álbum, gente. Vem trocar figurinha comigo. Vem 6 figurinhas e o álbum para você que quiser concorrer. #Falando Nisso.
Gente, a gente sabe, tem pessoas que ao acordarem pela manhã já se sentem cansadas e sobrecarregadas por tudo que terão que fazer. Já começa a pensar no dia, já começa a dar, meu Deus do céu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Aquela sensação, hoje podia ser domingo. Todo e não dia, é. né? Sabe, essa sensação, infelizmente, pode até virar rotina. E com ela aquele sentimento de cansaço, tanto físico como mental. E é um sentimento que eu vejo que é praticamente coletivo, né, gente? Em que muitas pessoas se identificam, mas por quê? Por que que a gente está se sentindo assim tão cansado? Então, para ajudar a gente a entender esse sentimento, até se livrar dele, se possível, a gente recebe aqui no estúdio a terapeuta Aline Voltarelli. Que bom ter você aqui, Aline, seja bem-vinda. Obrigada Muito pelo bem-vinda. convite, obrigada. Aline, a sensação de sobrecarga tem afetado, né, homens, mulheres, todo mundo, de diferentes formas. O que está acontecendo com a nossa saúde mental e emocional atualmente? E física, E né? tudo. Porque chega lá, a gente só vai procurar ajuda quando chega no físico. muitas E o vezes. físico muitas vezes é o reflexo do emocional, né? que Com a gente tava certeza. sentindo. O que acontece é que hoje a gente está normalizando falar sobre saúde emocional e saúde mental. Então, o que isso fica mais claro da gente no dia a dia? A gente deixou de achar que isso não era um problema e olhar para isso como é um problema. E a sobrecarga, ela é o resultado desse mundo doido que a gente vive. Tudo muito rápido, tudo para ontem, tudo que eu quero fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que ser. A gente tem que ir muito, né? Pressão, pressão, Exatamente. pressão, pressão. Essa frase ter que, ela causa uma sobrecarga mental na gente, emocional, e aí vai desencadeando. Se você não olha para isso, aquela sujeira para debaixo do tapete vai acumulando cada vez mais e aí vai estourar no físico uma hora. Sabe o que é interessante, Aline, você falando aí, até dá gancho para a gente conversar depois sobre as redes sociais e trabalho, no trabalho e também na vida pessoal. Pegar o WhatsApp de exemplo aqui. Se você demora muito a responder, no trabalho, por exemplo, se você responde rápido, você leva até elogio. Não, porque eu já levei esse elogio, tá, gente? Por isso que eu tô falando. Só que o elogio de, nossa, ele é rápido, ele responde rapidinho, ele começa a virar uma cobrança. Porque se eu sempre fui assim de responder rápido... Por que hoje você não tá me respondendo rápido? Então, tem que assim. responder. E a mesma coisa, às vezes, a família. Se você não tá presente ali, não responde, algum amigo, seja o que for, vira uma cobrança também. Será que esse imediatismo também pesa, né? E além também disso, o WhatsApp virou aquela ferramenta que depois do seu horário de trabalho, você não para de trabalhar. Porque de noite você está trabalhando, de manhã você está lá no WhatsApp, você continua trabalhando, na verdade, 24 horas por dia. Ontem eu recebi uma mensagem de trabalho 11h30 da noite. Não, porque antigamente, hoje eu recebi umas 5h30 da manhã. E eu respondi esse horário, 5h30 da manhã. Não, porque E foi a hora que eu antigamente acordei. você saía do escritório, do seu local de trabalho, você Acabava. Encerrava. deixava lá, né? Você não Ai, tinha gente, contato que com as tempo pessoas. bom. Imagina que legal que foi isso. Não foi, menino? Deve ter sido muito legal, Poxa vida. gente. Com certeza. Mas uma palavra que você falou, Lucas, e ela reflete muito essa sobrecarga que a gente vive hoje, é o imediatismo. Então, tudo a gente quer para ontem. Tudo a gente quer para ontem. A gente brinca que, assim, às vezes a pessoa entra como estagiário na empresa, depois de um ano ela quer ser presidente. E é essa sensação de que o tempo está passando muito rápido e eu tenho que fazer, eu tenho que adquirir, eu tenho que ter. Então, essa palavra, eu tenho que, mas a velocidade que o mundo está vivendo nos cobra de fazer isso muito rápido. Senão a gente tem aquela sensação de que a gente está perdendo a chance de algo. Por que será que esse tem o que virou tão presente na nossa vida, né? Será que é a rede social? Que a gente vê o outro trabalhando, vê o outro, sei lá, tendo filho, vê o outro não sei o quê, vê o outro casando, o outro viajando. Daí a gente pensa, nossa, eu tenho o quê? Minha vida será que tá mais parada que essa pessoa? Porque a gente não tá vendo o bastidor da outra pessoa, né? Assim, a vida, o dia a dia. Sim. Eu não sei se é por conta da rede social que a gente entrou nessa do tem o quê o tempo todo. Por que nos levou a isso, né? A sensação de insuficiência. É isso. O que nos sobrecarrega é essa sensação de suficiência, que é a base para um outro assunto, que pode ser outro tema, que é a síndrome do impostor e a síndrome da impostora. Ela também é a base para essa síndrome, essa sensação de que eu não sou suficientemente boa mãe, boa mulher, bom profissional, bom esposo, bom filho. E aí a gente fica tentando correr atrás desse prejuízo o tempo inteiro. E aí vem essa palavrinha associada, eu tenho que. É interessante porque a nossa intenção ao trazer esse assunto para você em casa é para você refletir, porque muitas vezes você normaliza também esse cansaço, esse estresse
e acha que tá todo mundo assim, então é normal hoje em dia sentir isso. E a gente né? normaliza mesmo, né? E não assim, pode normalizar, gente. Nascemos para ter paz, para ter alegria, nascemos para ter um dia de tranquilidade em que está tudo bem. Sim. né? Por exemplo, eu vou casar mês que vem, né? Daqui 30 dias. Então eu tô numa correria, assim, e o corpo vai ficando doente às vezes, vai ficando com isso, vai ficando com aquilo. E quando as pessoas me perguntam, você tá ansiosa? Não sei o que, eu falo, não, eu tô de boa. Mas será que eu tô de boa mesmo? Porque eu tô tão sobrecarregada, fazendo tanta coisa. Eu não tô ansiosa, mas o corpo tá refletindo pelo desgaste também mental, físico, financeiro, assim, né? Tudo, assim. Então acho que o corpo reflete mesmo, a gente tá muito cansado, assim. Que reflete, e isso reflete de verdade. Então vai dando dor de estômago, noites mal dormidas, bruxismo, muita gente chega no consultório, tô com crise de enxaqueca, e a gente começa a investigar e vai ver que é um fundo nervoso, um fundo ansioso por conta de um bruxismo, por conta de reações físicas que acontecem no dia a dia mesmo. Eu já quebrei 2 plaquinhas de bruxismo, gente, então. de tanta paz interior que reina aqui. Só Eu pra acho vocês que eu tô de entenderem. boa, mas não sei se eu tô tão de boa assim. Isso aí se chama mentira social. A gente conta o tempo inteiro. Isso Então, também é uma sobrecarga. Mentira emocional. social, acho que pra mim mesma também, né? Você sim, fala, será sim. que eu tô de boa mesmo? Não, e é interessante porque o programa de hoje é isso, para trazer pra gente, então, primeiro essa consciência de como estamos, para depois enfrentar até mesmo como que a gente vai conseguir trazer uma tranquilidade nisso. O João vai trazer agora pra gente, direto da redação, uma pessoa que passou por esse estresse absurdo, que foi, né, João, carregando muita coisa, e teve uma hora que ela praticamente deu um surto, e teve que parar um pouquinho até na carreira. Conta pra gente isso, João, boa tarde. Muito boa tarde para você, Lucas. Boa tarde, Ana. Boa tarde para a Aline, que está aí no estúdio com a gente também. Hoje eu vim trazer um caso que repercutiu muito alguns anos atrás. Eu estou falando da Simone Biles, atleta da ginástica, multicampeã olímpica. Ela que é uma das figuras mais impressionantes, uma das figuras de referência aí na ginástica. Ela que teve que parar um pouco com a ginástica por conta dessa sobrecarga, por conta desse estresse que o esporte proporcionou na vida dela. Ela que chegou a desistir de algumas competições, de algumas disputas nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, e ela falou isso abertamente, que precisou procurar ajuda por conta da cabeça, por conta da saúde mental, e depois ela voltou para Paris, voltou a competir e conquistou diversas medalhas de ouro. Então a nossa celebridade de hoje é a Simone Biles, que tá aí, teve que parar um pouco com o esporte para poder cuidar da cabeça. Eu queria até inclusive perguntar para a Aline a importância de saber desacelerar um pouquinho e saber a hora que tem que cuidar da cabeça, saber a hora que tem que parar, respirar, cuidar da cabeça para poder voltar mais forte, assim como a Simone Biles fez. Ótimo, a gente estava até conversando aqui no estúdio, obrigada, viu, João, que a gente assistiu o documentário dela, né, muito interessante, e interessante e importante ela falar sobre isso também num viés do esporte, onde tem uma sobrecarga muito grande. Quando eu trabalhava na rede vizinha, também tive burnout, e só fui perceber depois o que era, os sintomas e uma síndrome que você não sabe o que é, engorda, é assim, terrível. O que a Simone Biles fez foi quebrar um tabu dentro do esporte e nas Olimpíadas de falar, eu importo mais do que tudo neste momento. E aí o João trouxe nessa dúvida, essa questão de quando a gente faz isso. É quando a gente se conhece, se propõe a se autoconhecer e começa a perceber assim, peraí, isso aqui não tá legal. Como eu acordo de manhã já querendo voltar para a cama para dormir? Como eu não tenho mais prazer em fazer as coisas, eu não tô saindo mais com os meus amigos, eu não tô tendo prazer na vida, o que tá acontecendo? Quando essas luzinhas aí acendem, a gente tem que parar, respirar e ver o que realmente importa na vida da gente. E era uma cobrança que eu pensava, nossa, mas eu quis tanto isso, eu ia trabalhar às vezes chorando e você não sabe o porquê. Assim, e no caso da Simone Biles, inclusive, é até perigoso, né? Porque se de repente ela faz um salto e cai e se machuca, já era uma outra questão, né? Que ela foi obrigada realmente a desacelerar. Muito interessante. Então a gente quer muito a sua participação. Mande mensagem pra gente, comentando como é que tá o seu coração. Não quer se identificar, não tem problema nenhum. A gente vai rapidinho pro intervalo e já volta. Então, trazendo um pouquinho de você, tem fofoca também, é rapidinho. Falando nisso, Band. Oferecimento Açaí. Pensou futebol e festa junina? Levou Açaí. Aproveite! Comprar, vender ou alugar um imóvel é uma das decisões mais importantes da vida.
Contar com um corretor de imóveis nessa hora faz toda a diferença. Desconfie de anúncios com preços baixos ou promessas fáceis. Consulte um profissional preparado para orientar, analisar documentos e identificar riscos. Proteja seu patrimônio, proteja sua família. Consulte sempre um corretor de imóveis. Uma mensagem do Cresce SP e Grupo Band. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale, toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Estamos de volta com imagem da Basílica para vocês, cidade de Aparecida. Agora 21 graus, ensolarado hoje, viu gente? Mas máximas de 21 hoje, friozinho. Amanhã máximas de 20, sexta-feira vai dar uma esquentadinha e sábado talvez tempo instável e um pouco de previsão de chuva, mas a gente vai mantendo vocês atualizados por aqui. Um beijo para todo mundo de Aparecida que está sempre aqui com a gente. De volta para o assunto de hoje com o resultado parcial da nossa enquete. Você que respondeu hashtag sim ou hashtag não para a perguntinha que a gente vai colocar aqui. Aliás, se você está se sentindo cansada, sobrecarregado, responde para a gente. Você se sente assim? 80% dizendo que sim. É um número alto mesmo. Alto, inclusive a gente quer entender o que está esgotando aí na sua rotina, como que é a sua rotina, você tem feito alguma coisa para cuidar disso? Como é que você detectou esse cansaço? E os 20% dizendo que não está sobrecarregado, também manda pra gente como é que você faz para viver aí o sua segredo. vida. Conta o segredo, sua vida de maneira leve. A gente quer muito saber, né, Lucas? Eu e o Lucas, a gente quer muito umas dicas. E ó, com a hashtag falando nisso, você concorre a um álbum da Copa com figurinhas dentro, tá? Que a gente sorteia no último bloco. Então manda aqui para esse número com a hashtag falando nisso, tudo juntinho. Vamos pensar então emocionalmente como a gente consegue entender que a gente está sobrecarregado. A Aline Voltarelli está aqui respondendo as nossas perguntinhas, ela que é terapêutica. Muitas vezes a gente vive no que a gente chama de piloto automático, que é o que a gente comentou, vai normalizando tudo e vai... Como que a gente vai perceber isso, Aline? Quando a gente para de ter prazer nas pequenas coisas que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu vou comer lasanha, meu prato preferido. E aí eu vou comer aquela lasanha e eu não sinto prazer naquilo. Eu só vou fazendo as coisas no automático. Eu não percebo a beleza de um dia de sol. Eu vou perdendo essa energia, né, esse brilho. Sabe quando a gente vê uma pessoa que está feliz, bem resolvida, que acabou de fazer algo que gosta muito, que sente muito prazer e ela parece que ilumina? Quando a gente vai apagando isso, a gente vai deixando de fazer coisas que nos dão prazer, a gente vai perdendo esse brilho. Então a gente mesmo vai começando, nossa, como eu tô estranha hoje, como eu tô, né? Então a gente brinca que é um farol. A gente vai olhando se ele tá amarelo, se ele tá vermelho, se ele tá verde. E é essa auto-observação. Não tem outro caminho, não tem um exame, não tem nada. É você se auto-observar, se autoconhecer, para você entender quais os momentos que estão dando essas luzinhas amarelas. E é até contraditório, né? Porque a gente vive no piloto automático e a gente está pedindo para você não viver e perceber isso. Ou seja, mas se você está vivendo no automático, como é que você vai perceber isso? Né? Então, assim, é um exercício mesmo de você observar os seus sentimentos durante os dias. Vamos colocar a participação na tela. A Vicky mandou pra gente. Boa tarde, meus queridos. Será que pode ser ansiedade? Vivo ansiosa e cansada. Porque a ansiedade é uma coisa que desgasta a cabeça, né, meu amigo? Conta pra gente como é que é. Conta pra gente como é que é. A ansiedade funciona. cansa. Cansa. Cansa, porque a gente ainda tá fazendo o que tem que fazer, ainda tá pensando no que vai ter que fazer. Sim. Então é cansativo, né? Faz todo sentido, viu, Vicky? Eu também sinto isso. Tem a ver com isso também? Tem muito a ver, porque a ansiedade, ela é você viver no futuro. Então, aquele tem que... aquele aqueles checklists intermináveis. E aí, se você não está vivendo no presente, você está vivendo no futuro, você não está nem vivendo hoje e nem o amanhã. Você está vivendo nesse limbo que a gente diz, né, que a gente no campo terapêutico explica, que é um limbo da ansiedade. Então você vive ansioso pelo que vai acontecer. E isso causa em você uma sobrecarga mental muito forte. E aí você vive cansado, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Olha, isso é interessante, né? Porque muitas vezes a gente realmente vai aceitando essa situação na vida e vai até envelhecendo. Eu vou pedir para pegar um copinho d'água para nossa convidada, mas eu quero aproveitar para chamar uma notícia aqui para vocês. Já a gente volta com o assunto, tá certo? Trazendo informações. Mas vamos falar dos relacionamentos que também são afetados com isso.
Solteiros dizem que está cada vez mais difícil encontrar um relacionamento. Falta de tempo, excesso de telas e as relações estão se transformando. Vamos ver. A gente sempre comemora o amor. Faz homenagens, troca presentes, escreve declarações. Mas parece que ficou mais difícil viver esse sentimento, né? O jogo agora é outro. Estamos nos relacionando de uma forma diferente. A modernidade e as transformações sociais mudaram as relações. A gente tá no mundo moderno, que as mulheres também podem chamar os homens, né? Não é só o homem que tem que chamar a mulher. A conversa não desenvolve. A gente chama, mas não rola o assunto. Sempre tem que deixar algo para trás para estar com alguém hoje. É muita cobrança? É um pouco de cobrança, sim. A empresária Daiane Freitas busca por alguém que tenha o mesmo estilo de vida dela e que passe confiança, que saiba ouvir. Há quase um ano, ela conversa com alguém por WhatsApp, mas eles nunca saíram. Ele quer ter alguma certeza de que a gente vai ficar ou depois do jantar, enfim. E chega a um ponto que você não consegue realmente entender se é um negócio ou se eu tô tentando me relacionar com uma pessoa. Uma pesquisa feita com 1.000 brasileiros revelou: quando o assunto é relacionamento, a confiança é mais importante que a paixão. Na paleta nacional do amor, o que se destaca é a segurança, não o desejo ou a emoção. Hoje eu acho que amor é um sentimento, você ficar em um relacionamento é decisão. 1 em cada 5 pessoas afirma que o principal problema dos casais é o excesso de tarefas. Depois vem dificuldade de diálogo, falta de tempo e excesso de telas. Então a gente precisa dar conta de tudo, e aí nesse dar conta de tudo, a gente tá funcionando como uma ótima pequena empresa, mas a gente esqueceu de ser casal. A gente hoje se queixa mais do excesso de tela do que das traições. Na lista do que dói mais, primeiro vem a falta de escuta, seguida pelas cobranças, mas isso tem tudo para melhorar. As mulheres dizem que estão aprendendo a se comunicar melhor e os homens estão se esforçando para ouvir, escutar. Combinou direitinho. Às vezes é melhor ouvir do que falar, né? A gente às vezes tem que aprender um pouco mais, ser um pouco mais paciente. A gente deve falar de amor. É uma pena que a gente chamou tudo de DR. A DR tem um peso, né? É bom falar de amor, pode ser gostoso falar de amor. A partir daí a gente vai comunicando os limites, a gente vai escutando, vai descobrindo outras coisas. Aliás, aqui no programa a gente foca tanto nisso, sobre o falar sobre, né? Relacionamentos. A importância do diálogo, né? Tão importante. Dos homens ouvirem as mulheres. Muito importante. Tem que ouvir bastante. Vamos tenta fofocar falar agora? menos. Vamos Só não fofocar. fofoca aqui não. Agora é hora de falar bastante. Todo mundo, vamos lá, João. Vamos lá, vamos continuar nas nossas fofocas de ontem. Fofoca do Vozinha. Ah, não tava ontem. Qual que foi a fofoca ontem? Vamos que ele lá. ganhou muitos seguidores. Sim, eu vi. Goleiro da seleção de Cabo Verde, ganhou milhões de seguidores no Instagram. Sim. E hoje nós temos uma certa atualização sobre essa fofoca, porque temos Ivete Sangalo no meio da fofoca agora. Olha! Porque o Vozinha, ele é Vozinha, assumidamente... bom nome. Ele é assumidamente um grande fã da Ivete Sangalo. Ah, é? Exatamente. Que legal. E isso chegou nela. Ela publicou um vídeo nas redes sociais falando que se sentiu muito lisonjeada e chamou o Vozinha para um show. Olha! Ivete Sangalo convocou o Vozinha para participar de um show aqui no Brasil. Ele que ganhou... Agora ele deve estar com o quê? Vamos colocar Tem na quantos tela aí, gente, que a gente colocou aqui para vocês verem. 12 milhões. 12? Quanto que ele tinha? Quando, no final, antes do jogo, ele tinha 50 mil. E Vamos agora ele tá com também? 12 milhões. Vamos seguir, pronto, tá seguindo. Falando Gente, nisso, quando me contaram isso, ele tava com, tipo, quase 3 milhões. Ele tá com 12? 12. Ele tá Tudo com brasileiro. 12 milhões. Os brasileiros são incríveis. E por que todo mundo foi Vamos seguir ver ele tanto? Foi um mutirão. Ele jogou muito bem essa Só que a partida. imagem daquela até... Sabe alguém pode fazer um mutirão pra gente? Pra seguir a gente? O jogo foi 0-0, ele garantiu o empate do Cabo Verde contra a Espanha. E a Cazé TV, que estava fazendo a transmissão do jogo, falou o seguinte, pessoal. Todo mundo que tá na live agora, vai lá seguir o Vozinha. E aí o resultado foi esse aí, ó. Também, né, gente? 12 milhões de seguidores. Fortes. Olha que interessante, aqui tem o post Sim. que ele marcou, acho que outra pessoa, 433, não sei uma quem página que de é. futebol. Gente, chocada, 12 milhões é muita De 50 gente em mil poucos pra dias 12. assim.
Ele ganhou uma 50 grande mil pra empresa, que ele ganha muito dinheiro também. Diz que ele tava sem time, né? Ele tá sem time, ele tá Imagina. com 40 anos já. Agora já vai tá ter um pouco monte velho. de time que vai querer. E aí tá sem time, ele pode assinar com qualquer time depois da Copa. Que A legal. galera vai atrás dele, né? Legal Tomara. demais. Vai estar no show da Ivete Sangalo. Nossa, Foi posso convidado. falar, ele já ganhou a Copa já pra ele, já Foi valeu convidado. tudo. Nossa, valeu demais, muito Gostei. legal. Eu também sou muito fã da Ivete, é isso. São dois todos incríveis. Agora vamos falar de uma fofoca de dinheiro. Galera que tem bastante dinheiro. A gente vai falar É de mim? Simone... Não. Obrigada. Simone e Viu, Simaria. gente? Eu já falei sobre isso aqui. Eu sou Simone piadista, e né? Vocês Simaria, sabem. essa dupla que tem bastante dinheiro. Mas por quê? E é o seguinte, a Simaria completou Elas 44 cantam, anos. Ah, sim, elas têm dinheiro porque elas cantam. A Simaria completou 44 anos e de presente ela ganhou uma sandália. Quero que vocês adivinhem o valor. Qual Ah, foi não o dá valor da ideia, porque sandália? sábado é aniversário dessa mulher aqui. Eu quero me igual. Não. Ganhou Você uma não sandália. quer um igual. Olha, pela sacolinha da Hermès, a sandalinha custou, não sei, 30 mil? Um pouco Nossa, menos. não, 20 mil. Menos. Amiga, 8 você mil. também- 8 mil. 8 mil, você 8 vê? mil. Tá escrito lá, você nem Tá viu, escrito né, lá. amiga? Ela não enxerga. Eu Tinha a enxergo, colinha ali. Não vi. É. Nossa, eu não Ganhou vi uma mesmo. sandália 8 mil, de amiga. 8 mil reais da Simone. Mas será que ela mostra a sandália? Eu não vi o vídeo todo. Ela Mas mostra, a elas Simone, abrem gente, a caixa. ela é muito estourada no mundo E da assim, música, ela tem muito dinheiro. Ela tem dinheiro. Pra ela isso não é muita coisa. Não, Não pra é, ela não é isso é nada. Eu troco acho que do ela pão. tem noção do valor do dinheiro, claro, Sim. né? Porque ela já acho que não teve muito, Sim. né? Mas 8 mil é um grande investimento, né? E assim, eu não É sou uma nenhum moda, O estilista. show gente. dela hoje é um dos mais caros do país Sim, também. eu não sou nenhum estilista, Sim. não entendo nada de moda, mas olhei ali, ó, como vocês Ai, podem meu ver, Deus, que coisa feia. é bem estranho, É, né? uma Hermès, é isso. Mas você sabe que essa Hermès vende em qualquer lugar aí, né, gente? Esse modelo que eles Essa copiam. sandália é um pouco estranha, né? Não sei. Não vale 8 mil. reais. Qual sandália 8 vale mil 8 mil? nessa né? sandália. Verdade. Fica a questão. Fica a É. dica. E a galera comentou muito quão feio é essa sandália, a galera não gostou Gente, muito, o bom gosto realmente ele não é sobre Ele- dinheiro. Não, não é. é sobre o gosto mesmo sobre da o pessoa e gosto. cada um tem o seu. Exatamente. Mas estranha essa sandália. Estranha, gente. Nossa, até não precisa murchei. me dar uma não, então, de aniversário, Não, amiga, tá? eu vou te dar uma bem baratinha. Tá bom, mas de bonita. 8 reais. Tá bom, mas sendo Vou bonita, comprar lá eu no vou usar açaí. bastante. Pode deixar, você vai usar. Então tá bom. Gostei. Temos mais fofoca? Não, Capa Temos de mais. hoje? Por hoje foi Ah, isso. então tá bom, amei. Amanhã tem mais. Com certeza. A gente vai pro rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o nosso assunto do dia. Sua participação, a gente já volta. Comprar, vender ou alugar um imóvel é uma das decisões mais importantes da vida. Contar com um corretor de imóveis nessa hora faz toda a diferença. Desconfie de anúncios com preços baixos ou promessas fáceis. Consulte um profissional preparado para orientar, analisar documentos e identificar riscos. Proteja seu patrimônio, proteja sua família. Consulte sempre um corretor de imóveis. Uma mensagem do Cresce SP e Grupo Band. Galera, tá rolando a festa mais esperada do ano. A nossa torcida brasileira com festa de São João por todo lugar. E uma goleada de ofertas que só tem aqui no Açaí. Futebol em São João, levou Açaí, precinho campeão. Ficar bem informado faz toda a diferença. E na Rádio Band Vale FM, você ouve a notícia do jeito certo. Com agilidade, clareza e responsabilidade. Jornalismo local, nacional e serviços que acompanham o seu dia a dia, sempre com o compromisso com a verdade. Sinta a diferença na Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Estamos de volta, São José dos Campos, com esse dia lindo hoje, né? Muito sol em todo dia, na verdade, para amanhã também. Hoje máxima de 21, amanhã máxima de 20. Agora, as mínimas assustam, tá, gente? Mínima de 9 graus. Nossa, friozinho de noite. Não tem previsão de chuva, mas tá bem frio. Sim, e fica nesse sol frio, né? Oi. Oi, gente. Carla Clarinda está aqui com a gente, porque as redes sociais são vitrine para o nosso estilo de vida, experiências. Então a gente vai entender também como que a rede social domina aí o nosso mundo profissional, a forma como a gente se apresenta, né?
Porque muitas vezes a gente posta o que não deve, né, Carla? Seja bem-vinda, Muito viu? obrigada, ótima tarde para todos vocês. E sim, as redes sociais pode sim alavancar a sua carreira, mas tem que tomar um certo cuidado com o que você posta, o que você comenta. Isso aí pode prejudicar, né? Afinal de contas, não tem como a gente separar a nossa vida pessoal e profissional. Somos seres integrados. A Carla Clarinda é headhunter, inclusive. Você tem esse cuidado de olhar as redes sociais, né? Para entender o que a pessoa posta, o que ela tá fazendo, o que ela curte. Como que ela se posiciona? Eu acabo orientando, né? Eu trabalho para o candidato, eu acabo orientando o candidato, né? Tomar cuidado com o que posta, o que ele comenta, né? O conteúdo que é divulgado nas redes sociais, bem como, né? Aquela questão de você ficar falando da religião, questões políticas, isso é uma coisa que você tem que tomar um certo cuidado. Lembrando que muitas vezes a rede social, né, profissional, é importante que você comente coisas para alavancar a sua carreira, né? Os resultados, os cursos que você está fazendo. De repente você vem aqui num programa, dá uma entrevista, você tem que ali, na verdade, alimentar coisas boas, positivas para sua carreira e o recrutador ter ali um brilho a mais para o seu perfil. Afinal de contas, tem muitas pessoas buscando trabalho, né? Muitas pessoas que se candidatam numa oportunidade e o recrutador quer saber ali o que você tem de melhor para entregar, né? Os defeitos ele deixa ali, tem que deixar de lado. Vamos então trazer aqui os principais erros que as pessoas acabam cometendo nas redes sociais. Quando a gente posta, por exemplo, algo, a gente precisa pensar que pode trazer para a gente consequências até de perder uma oportunidade profissional ou até de perder o emprego. Com toda certeza, né? Muitas vezes, né? O que as empresas hoje buscam, né? Pessoas que são flexíveis, comprometidas. Então, por muitas vezes, né, na rede social, a pessoa ali fica ali difamando, a pessoa que não tem a mesma opinião política, a religião, até mesmo crítica sobre a questão de time de futebol, né? Então, por muitas vezes, é muito importante você ali ter uma educação e até mesmo respeito ao próximo, né? Você pode ter uma opinião diferente, né, do seu amiguinho ali do lado, mas é importante você ter esse respeito, esse cuidado e até mesmo, né, para que você tenha ali uma boa convivência. De nada adianta, de repente, você participar de um processo seletivo, falar, olha, eu gosto de pessoas, eu gosto de time, eu tenho o senso de liderança, e aí, de repente, num ambiente que não é o corporativo, você fica julgando as pessoas, você coloca ali aponta-dedos, né, coloca ali, fica falando dos defeitos dela, então ali tem uma discrepância entre do que é real e do que realmente é a sua personalidade. Sim, falando especificamente agora do Instagram, como é que ele pode ser usado para fortalecer a imagem profissional? Quando você vai lá ver, que você falou do brilho a mais que a gente vê ali, né, que o recrutador vê, o que é um brilho a mais ali no Instagram que pode ser uma boa para o profissional? O recrutador quer saber do seu dia a dia, de repente ali, se você está fazendo um exercício, se você de repente tem uma religião, de repente se você tem ali a sua família. Ele não quer que de repente você fica postando ali coisas ali que você faz no final de semana que vai te prejudicar na carreira. De repente ali você está participando de alguns movimentos que não condizem, né? De repente até mesmo com a cultura profissional. Então isso acaba sendo ali um problema caso, né, o recrutador vá buscar lá na rede social. Lembrando, né, que a internet, ela não é terra de ninguém. A gente tem que tomar um certo cuidado quanto a isso, né? As pessoas confundem, né? Vou expressar a minha opinião. Então, tem que tomar um certo cuidado. Aliás, a gente vai trazer para vocês agora, junto com o João Guimarães, direto da nossa redação, um case de uma pessoa, né, João, que postou o que não devia e acho que até hoje colhe consequências disso, não é? Exatamente, Lucas, muito boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para Ana e para Carla que está aí no estúdio com a gente. Hoje eu vim trazer esse case, na verdade relembrar esse case da Gabriela Pugliese, ela que na época da pandemia postou no seu Instagram, postou nos stories um vídeo dela fazendo uma festa com as amigas e tudo mais no período da pandemia, onde a gente sabe que era proibido esse tipo de festa, esse tipo de confraternização. Logo depois disso, ela apagou os posts e depois postou um vídeo se retratando, falando que estava muito triste, que se arrependeu demais de ter postado aquilo, falou que acabou bebendo demais, se passou ali na hora de postar, mas depois ela apagou, se retratou, mas até hoje ela ainda sofre com essas publicações que ela fez há alguns anos atrás, inclusive
Inclusive, depois disso, ela foi uma das primeiras celebridades brasileiras a ter o coronavírus. Então, a Gabriela Pugliese foi um caso aí de uma pessoa que não soube muito bem utilizar os posts do Instagram, então acabou perdendo um pouco de credibilidade na carreira dela por conta dessas publicações. E já queria também aproveitar e deixar uma pergunta para a Carla aí sobre o pós, né? Sobre o pós-publicação. Depois que você já fez a publicação, é melhor apagar? É melhor deixar lá? Você se retrata? Como é que você lida com o pós-publicação? Boa pergunta. Como é que gerencia essa crise de empresa? Eu acho que assim, quando você fala de repente de alguma questão política, eu acho que é importante você deixar ali, porque é a sua opinião e pronto. Agora, se for alguma coisa que vá falar do seu caráter, da sua ética, da sua moral, é importante você, na verdade, se retratar e de repente às vezes foi uma má interpretação e sim retirar, porque aquilo ali fica para sempre, ela vai para outras redes sociais, ela não fica só ali. Então é importante, eu retiraria. Eu também. E tem que dar uma satisfação também, gente. Não tem como não pedir desculpas, é o mínimo. Mas a consequência ela vai existir, né? Não tem muito como... A palavra dita, ela é difícil voltar atrás, né? É complicado. Verdade. E o WhatsApp, Carla? Porque muitas vezes ele é usado para o trabalho também, né? E a vida pessoal ao mesmo tempo. Você está ali no profissional, você está falando com a família, enfim, né? Quais cuidados são importantes no WhatsApp? Que a gente usa o dia inteiro, né? É o dia todo, né? Primeiro, tomem cuidado com o que você coloca no status do seu WhatsApp. Sabe aquela mensagem que fica fixa? Você precisa tomar um cuidado ali, né? Porque aquilo ali, uma frase ali o recrutador pode saber de toda a sua vida, do seu perfil comportamental. E até mesmo as fotos, tomem cuidados, homens e mulheres, né? Nada ali, de repente, onde o recrutador às vezes não vai ver o seu olho, às vezes tá ali tudo apagado, às vezes você tá num ambiente que não é muito agradável para o mundo corporativo, enfim, é necessário tomar cuidado. Lembrando também, né, você que participa de grupos de vagas de emprego, até mesmo grupos de família, toma um certo cuidado com as exposições que você coloca. Tem gente que às vezes, né, eu tenho um grupo de WhatsApp ali, eu administro quase 200 grupos de vagas, que é o Pluga Jobs, e eu vejo que a pessoa fica ali reclamando, da vaga, do horário de trabalho. Cuidado que ali tem muitos recrutadores que tá de olho no que você comenta ali. E às vezes a pessoa também até em grupo de trabalho, né, gente? Acaba mandando algum meme, alguma coisa que não deve. É verdade. Sim. É tão desagradável, porque aí eu já me manifestei. Falei assim, vamos parar de falar sobre isso? Sim. Ou não vamos postar isso, que isso não é bacana? Porque aí tem que alguém pôr ordem também na casa. Mas a gente quis trazer esse assunto aqui, cara, porque infelizmente o que a gente percebe é que pessoas perdem emprego, oportunidade e também perdem a noção muitas vezes e se queimam no trabalho por causa dessa falta de ética. Eu acho... E às vezes não vê também a importância, né? Não, a rede social, a empresa é empresa, minha rede social é outra coisa. E elas estão muito ligadas, né? Sim, a gente tem que ver vários casos de pessoas que foram demitidas porque de repente foram em algum evento e de repente maltrataram, enfim, as pessoas, ela é demitida, né? E eu vejo que assim, as pessoas estão, a falta do equilíbrio emocional, né, anda sendo assim de uma forma gigantesca, né? Bem como eu vejo que as pessoas, sabe aquela questão de o óbvio precisa ser dito? Exato. Então, cada vez mais, né, você, um perfil, né, que tem ali, que enxerga às vezes que a pessoa ali tá errando ou tá fazendo alguma coisa que vai prejudicar a imagem dela, é muito importante você, sim, compartilhar, sinalizar, né? Eu sou estudante de psicologia. E na faculdade a gente fala muito sobre esse tema, né? A gente traz muito sobre essas questões. E eu tenho, assim, sempre me comunicado dessa maneira, né? Chama o amiguinho do lado e fala, olha, o que você está falando, isso não é bacana. De repente fazer uma orientação. Não ficar mandando nele, porque isso também não é legal. Perfeito, Clara. A gente quer muito agradecer a sua participação, tá bom? Acho que é um tema muito importante e que sirva de alerta para vocês aí de casa. Obrigada mesmo. Viu? A gente segue agora com mais informação para você, direto da Band Vale FM com a Stephanie Bandeira. Obrigado, Stephanie, pela sua participação. O que você traz de notícia para a gente? Oi, Lucas, Ana, tudo bem com vocês? Boa tarde para vocês, boa tarde também para todos que nos acompanham. O número de acidentes e o número de mortes no trânsito aqui no Vale do Paraíba aumentou. Segundo os dados do Infociga divulgados na tarde de ontem, em maio, 46 pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui na nossa região. O número é 24% maior quando comparado ao mesmo mês do ano passado, quando 37 pessoas perderam a vida. Apesar disso, o número de acidentes registrados diminuiu.
abril. No mês passado, foram 524 ocorrências contra 610 em maio de 2025, o que representa uma queda de 14% aqui na região. Os especialistas em trânsito explicam que esse aumento das mortes, mesmo com a redução do número de acidentes, pode estar relacionado à gravidade desses sinistros registrados. Em São José dos Campos, houve uma redução no número de mortes. A cidade passou de 8 óbitos em maio de 2025 para 6 no mesmo período deste ano. Em Taubaté, 6 pessoas também morreram em acidentes de trânsito. O número representa um aumento de 20% em relação a maio de 2025, quando foram registradas 5 mortes. Os dados também chamam a atenção para a situação dos motociclistas, que representam 48% das vítimas fatais em acidentes. Os especialistas alertam que os motociclistas estão mais expostos aos riscos do trânsito, por terem menos proteção física e também por serem mais vulneráveis em colisões, ainda mais em vias com maior velocidade e tráfego intenso. Todos os detalhes sobre esse assunto tem lá no nosso portal, o bandvale.com. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Stephanie, pelas informações. Vamos voltar agora para o nosso assunto, falando sobre estarmos todos sobrecarregados e o resultado final da nossa enquete. Será que mudou alguma coisa? Tinha sido bem, estava 80% dizendo que sim, exatamente. Que se sente sobrecarregado. É difícil, né, gente? Será que aumentou? Será que diminuiu? Vamos ver agora o resultado final. 87,5% dizendo que sim, gente, está sobrecarregado. A gente te entende, viu, minha amiga, meu amigo? Manda aqui pra gente o porquê. Porque muitas vezes a gente vai levando a vida e vai normalizando tudo, tá, gente? E o programa de hoje é para isso, é para trazer para você um alerta, assim, para de sofrer ou para de se sentir assim. Já a gente vai entender já as soluções para isso. Quero lembrar que seu comentário é muito importante pra gente. Nesse bloco mesmo a gente vai colocar ainda a sua participação. Então mande pra gente com o hashtag Falando Nisso, se você quiser concorrer um álbum da Copa, o seu comentário, a sua dúvida, até mesmo abrindo o coração pra gente. Tem 6 figurinhas aqui junto com o álbum. A terapeuta Aline Voltarelli está aqui com a gente e você falou agora sobre a gente falar da solução para isso. Na sua experiência, inclusive, Aline, quais são as mudanças mais significativas que acontecem na vida de quem investe no desenvolvimento pessoal e emocional, que é o que a gente está falando aqui no programa, para a gente parar, refletir, entender o que a gente está sentindo, né? O que isso traz de mudança para as pessoas, investir numa terapia? Prosperidade, essa é a palavra. Tá vendo, meu amigo? Exatamente. Prosperidade é um conjunto de sentimentos, de sensações, Sim. né? Então você tem leveza, você tem prazer na sua vida, prazer nas pequenas coisas, você sabe colocar limites, dizer não para as pessoas e sim para você. Você consegue priorizar a sua vida, você consegue entregar muito mais com menos custo para você, físico, mental, emocional e financeiro. E lógico, o movimento gera movimento, então quanto mais você alimenta isso, mais isso cresce em você. Então você vai descobrir o que você realmente é bom e o que você faz por obrigação e aquilo te custa muito. E te trava também, né? Te trava. E aí você começa a ter mais leveza. Sabe aquele brilho que eu falei que a gente vai perdendo? Esse brilho aumenta muito. E aí as pessoas começam a olhar e começam a falar assim pra você: nossa, o que aconteceu? Cortou o cabelo? Não, fiz terapia. Né? E a gente começa a descobrir o que realmente importa pra gente. Tirou aquele peso que você estava carregando nas costas que não te pertence. Por falar nisso, acho que é legal a gente falar também que, querendo ou não, a gente recebe tantas notícias hoje na internet que mexem com a gente. Que nem eu lembro que sábado eu fui assistir o jogo na casa da Ana e a Ana comentou, porque eu não tinha visto, o caso daquela moça que foi arremessada em Limeira. E aquilo me tirou assim, a força das pernas, gente. Aí no dia seguinte teve o acidente dos helicópteros do Rio de Janeiro. Então, eu tô falando de Limeira, eu tô falando do Rio de Janeiro. Aí você pega a coisa que acontece lá, não sei onde da guerra. E o acesso à informação também é terrível, né? Quando a gente vê, porque a gente já tem o nosso sofrimento, Sim. a gente já tem a nossa dor, que todo mundo tem, né? Algo muito pessoal. Mas a gente acaba carregando as dores e as dificuldades dos outros também, né, Aline? Sim. E isso é importante. Lembra que eu falei que no autoconhecimento a gente consegue entender os nossos limites. E isso é um limite, né? E a gente também tem uma questão que nós, seres humanos, a gente tem que procurar na rede social e tudo que a gente
coisas boas também. Verdade. A gente fica procurando as coisas negativas, a gente fica se alimentando daquilo, Às né? vezes a gente nem procura, mas Aparece, assim, ela cai no nosso colo. A gente tem que treinar o nosso algoritmo pessoal pra vir a coisa. Hoje tem bloqueia, de repente, porque que nem essa imagem da moça sendo arremessada. Um absurdo do absurdo, né? Então a gente fica tão chocado que aquilo mexe com a gente. E eu recebi, sei lá quantas vezes. Apareceu. Isso. Então é uma coisa assim que vem na gente. Hoje já tem perfis que eu acho muito legal, que assim, o que aconteceu de bacana no mundo essa semana. Então, assim, você se alimentar daquilo também. E principalmente, o que aconteceu na minha vida de bacana nessa semana. Sim. Reconhecer os pequenos detalhes, as pequenas coisas. Sabe, chegar na sexta-feira, fazer um cheque da semana. Sim. E olhar para aquilo que foi muito bom e aquilo que também não foi muito bom e colocar uma luz sobre isso. Então, isso é autoconhecimento, isso é você trazer o processo terapêutico para dentro da tua vida, para o dia a dia. Você compreender esses passos dentro da sua vida, E da eu sua acho rotina. que esse autoconhecimento também vai estabelecer limites mais saudáveis no relacionamento, no trabalho, na família. Então, tudo, a gente fala bastante aqui sobre o autoconhecimento e o quanto ele é importante e reflete em todas as suas relações, né, Aline? Sim. E não adianta falar assim, o autoconhecimento, quando você começa a mergulhar para dentro de você, você transborda aquilo para todas as pessoas que estão à sua volta. Então, claro, para um relacionamento amoroso, profissional, de amizade dar certo, as duas pessoas têm que se completar. Elas têm que estar transbordando de si, se conhecendo, entendendo os limites. Eu não gosto que ponha a mão em mim, eu gosto que ponha a mão em mim. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. E os relacionamentos ficam muito melhores. Não gosta que mande áudio, né, meu amigo? Eu gosto que mande áudio, eu só não gosto no trabalho. Quando eu tô explicando tudo pra pessoa, a pessoa começa a mandar um monte de áudio, eu falo, ai, Jesus amado. Mas tá eu posso tudo mandar bem. áudio da minha vida pessoal, tudo bem. Tá bom. Falou de trabalho é escrito. Tô brincando. Olha, a gente vai rapidinho pro intervalo. Tem bastante comentário e perguntinha chegando, então a gente vai colocar a sua participação ao vivo. Segura aí. Olá pessoal, tudo bem? A Prefeitura de Ubatuba publicou um edital para realizar um processo seletivo destinado à contratação temporária de profissionais para a rede municipal de ensino. Ao todo, serão 119 vagas para professores, além de cadastro reserva para diferentes áreas da educação e vagas para agente educacional. As inscrições começam no dia 19 de junho e podem ser feitas até o dia 20 de julho. Os salários oferecidos podem chegar até R$ 4.000. As contratações serão realizadas por prazo determinado de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. O edital completo, com mais informações sobre requisitos, remuneração e cronograma, você pode conferir no portal bandvale.com. Até mais, tchau, tchau! Portal bandvale.com. Oferecimento Unital. Formação para o mercado. Vestibular Unital. Inscreva-se. Galera, tá rolando a festa mais esperada do ano. A nossa torcida brasileira, com festa de São João por todo lugar. E uma goleada de ofertas que só tem aqui no Açaí. Futebol em São João, levou Açaí, precinho campeão. Estamos de volta, olha que imagem linda, gente. Marzão, céuzão bonito, 21 graus, que é a máxima para hoje, tá, gente? Ainda tá uma temperatura baixa, mas com um solzinho, aquele friozinho gostoso. Amanhã máximas de 20, sexta-feira de 22. Depois vai dar uma esquentadinha, mas no fim de semana tem bastante previsão de chuva, tá? Então dá para curtir durante a semana, porque durante a semana tá sem previsão de chuva por enquanto, mais temperaturas aí no friozinho. Um beijo para todo mundo do litoral norte. Saudade desse lugar de Ilhabela, tão gostoso ficar sentadinho ali, olhando o mar, né? Demais. Muito bonito. Câmera da Vila? É isso mesmo, é lá mesmo, na vila. Onde os navios param para o pessoal desembarcar. É, os né? cruzeiros. Ai, tá lindo mesmo, viu? É, os cruzeiros. Vamos lá então trazer para você que hoje é dia de feira no Açaí e aí você tem que aproveitar. Então, ó, é de Caraguá, tem 2 lojas do Açaí dia de feira. É de Taubaté, ali na Dutra tem também Açaí para você. E em São José dos Campos, nas 3 lojas, é dia de feira. Então eu vou trazer ofertas para São José para hoje, tá bom? Lembrando que, ó, ofertas fresquinhas para você economizar mais, porque tem fruta da época, como a mexerica, a polcã, R$ 3,49 o quilo. Olha a cebola,
2,79 o quilo. Essa uva preta sem semente, gente, é gostosa, docinha, congela ela para comer, fica uma delícia. 6,79 a bandeja. Caqui, 4,99 o quilo. Maçã nacional, 5,99. Olha o abacate para fazer guacamole, que delícia. 2,79 o quilo. O pinhão está com preço excelente, também é da estação. 11,69 o quilo. Esse kiwi São Gold, tudo que está aqui ó, em roxo, no aplicativo Meu Açaí vai sair mais em conta para você. Baixa o aplicativo rapidinho. Esse kiwi, gente, é uma sobremesa por si só, tá? Delicioso. Você parte ele no meio, pega uma colherzinha, você vai comendo assim, ó, que nem um mousse. 11,80 essa bandejinha. Nessa caixa aqui eu acho que vem 4, tá bom? Vale a pena, delicioso. Melão espanhol, 5,99 o quilo. Já é barato sem ser pelo aplicativo Meu Açaí, né? Com o aplicativo fica bem mais barato. Milho verde para quermesse, 3,89 o quilo. A batata doce, 2,89. Aí a gente lembra também da carne, deixa eu ver aqui para vocês. Vai fazer churrasco? Olha só, colchão mole, 38,90. Cordão de filé mignon, carne gostosa, 36,90. Também no aplicativo Meu Açaí, tá bom? Com a paleta, peita, 100 bovinos, 33,90. E o churrasco, a fraldinha delicioso, 34,90 hoje no Açaí. Da sua cidade tem promoção também. Essas aqui é para São José dos Campos, Ana. Já aproveita para comprar essas carnes para levar no churrasco lá em casa, viu, meu amigo? Sexta-feira, né? Vai ter o jogo. É isso, sexta-feira. Agora a gente volta para o nosso assunto. Estamos falando sobre o nosso cansaço físico, mental e emocional. Vamos colocar a participação na tela? A Tânia de São José dos Campos mandou pra gente. Boa tarde, pessoas lindas. Ando muito cansada. Sou babá no lar. Aí tenho que cuidar de casa, do marido, dos filhos. Amo o que faço, porém, infelizmente, caiu na rotina. E isso é um trabalho silencioso, não remunerado, né? Dentro de casa, que é um trabalho que dá muito trabalho. Você, dona de casa, minha amiga que está assistindo a gente sabe que cuidar da casa, do marido, dos filhos cansa muito. Então, não é só quem trabalha fora que tá estafado emocionalmente, né? Não. E esse trabalho de casa, ele é um trabalho que, como você disse, ele não é visto. Não é valorizado e não é dividido. Sim. Então acaba que a mulher nesse papel acaba tendo uma sobrecarga maior. Por isso que eu falei aqui no intervalo que o casal que faz terapia, que cuida de você, cuida, né, individualmente, ele cresce junto. Por quê? Porque o homem também tem essa tarefa dentro de casa. Então, se ele dividir isso com a mulher, se ele entender qual que é o papel dele, se autoconhecer, perceber, ele consegue aliviar essa carga. E isso é muito importante para um relacionamento saudável, porque senão esse peso acaba caindo sobre a mulher mesmo. É um cuidado, né, gente, que é necessário e importante. Vamos trazer mais participação aqui? Aliás, acho que é uma das táticas que a gente pode trazer como solução para o estresse. A Marilena comentando que antes ela se sentia super carregada, mas ela se desafia sempre no Pilates. Que bacana, Marilena. Obrigada. A gente falou aqui da terapia como uma solução. Sim. A atividade física é primordial. Eu digo que são 4 coisas que são muito importantes na sua saúde mental, né? Cuidado terapêutico, que aí pode ser uma terapia, pode ser, né, qualquer questão assim, que é o olhar para dentro. Atividade física, noites bem dormidas, sono e alimentação. Se você consegue manter essas 4 bases, você tem uma qualidade de vida melhor, né? Então isso é muito importante, muito importante. A atividade física é uma forma de você até liberar neurotransmissores e hormônios, né? Inundar teu corpo com coisas que vale a pena mesmo. Inclusive a atividade física vai te motivar a cuidar da alimentação e também vai fazer você dormir melhor. Então esses pilares todos vão ficar em equilíbrio, né? Uma coisa vai levando a outra. Um gancho o outro. Exatamente. A Gina mandou pra gente uma participação aqui. Lamento, viu, minha amiga? Vivo cansado. Médico me receitou fluoxetina. Fiquei pior ainda. E ela disse que tenho muita ansiedade. O remédio deve te dar mais ansiedade ainda. E ainda tenho anemia, aguardando exames. Enquanto isso, estou enlouquecendo. Gina, mulher de Deus, tá fazendo alguma atividade física? Corre, vai suar, vai cuidar da mente, porque uma época eu fiquei sem treinar, eu também fiquei louca, porque eu treino
pra mim é um esforço, eu sei, dá trabalho, às vezes a gente não quer ir, tá cansado, mas faz muito bem pra nossa cabeça, viu? É o conselho que eu te dou, minha amiga. É um tarja preta, natural, viu, gente? Exatamente. Você pode tomar todo dia e vai te fazer bem. Custo zero. Quer dizer, você pode pagar uma academia, mas enfim, você pode treinar na rua Ou também. põe o tênis e sai andando também. Treinar em casa, tem muitos maravilhoso. vídeos na internet pra gente poder treinar em casa. Pede pra mim que eu te mando um que é maravilhoso, do YouTube. O Maurício mandou mensagem também. Obrigado, Maurício. Sou light em relação às redes sociais, mas sei que elas são termômetro para eventos momentâneos. Não me deixe levar pelas informações. Tenho minhas opiniões e convicções e fico com elas até que me prove o contrário. Vou trazer aqui, não vamos falar de política, mas é uma das coisas que inflamam também. Sim. Essa briguinha de rede social, de querer discutir na rede social e também ler coisas que te desagradam muito. Vamos supor, eu gosto muito do verde, mas tá todo mundo falando que o amarelo é o bacana. Isso também vai me afetar, porque o verde pra mim é bom. Isso, saber filtrar, né? Isso puxa, não puxa? Puxa, muito. E aí você tem, quando você olha pra você no processo de autoconhecimento, o que acontece? Você entende que isso é importante para você e o outro tem outra opinião. Quando você se respeita, automaticamente você vai respeitar o outro. E saber impor esse limite, inclusive para você mesmo, ele é o mais importante de tudo. Porque eu falo que a gente começa a aprender a dar limites primeiro pra gente. Depois a gente começa a dar limite para os outros, né, nos nossos outros relacionamentos. Mas o relacionamento mais importante é conosco. E flexibilidade. Estavam falando lá com a Carla, né, do profissional. Flexibilidade é um pilar que hoje em dia não faz mal para ninguém e conta muito na vida profissional, não só na pessoal, né? É muito importante. Até porque se você ficar rígido também, não aceita nada, isso só vai fazer mal para você. Exatamente. Para finalizar a nossa conversa, vamos colocar uma fotinho que o Ricardo mandou pra gente e um comentário. Ele é de São José dos Campos. Boa tarde, Lucas e Ana. Eu acordava já com cansaço e depois de fazer umas sessões de terapia, agora já levanto com mais disposição e até vou pro trabalho a pé e volto, soma 6 km por dia. Muito bem, Ricardo. Terminamos aqui a nossa conversa com uma mensagem motivacional para você aí de casa fazer o mesmo. Olha que maravilha. Que é tão importante, né, esse autocuidado. Muito obrigado, minha querida, por trazer. Acho que, Aline, toda a conversa que a gente tem aqui, que faz a gente despertar para o nosso bem, ela realmente é muito importante e valorizada, viu? Sim. Então, a nossa intenção realmente foi fazer isso e obrigado por trazer para a gente algumas ferramentas para a gente refletir. Com certeza. Obrigada a vocês pelo convite. Estou à disposição, sempre. Vamos ver agora quem foi o sortudo ou a sortuda que levou, nosso álbum da Copa, com figurinhas. Figurinhas legais. Rubinho! Olha, o Rubinho acho que nunca ganhou, a primeira vez que eu vejo. Que legal! Parabéns, Rubinho. Nossa equipe vai entrar em contato com você daqui a pouquinho. Obrigada a todo mundo que participou, tá bom? Aliás, foi tão gostoso, né? É sempre bom a gente poder conversar com você e receber de vocês também o que vocês sentem. Fiquem com Deus. Obrigado pela confiança. Amanhã estaremos juntos, 1h da tarde, ao vivo.